aqui, o Centro Allan Kardec, é preciso ter um grupo de médiuns que obedece uma direção. O dirigente é o orientador do grupo, que dirige as sugestões para que a espiritualidade possa se revelar. É preciso, então, condicionar os comportamentos do grupo todo, no mesmo horário, com a mesma sintonia e obedecendo às sugestões propostas pelo ambiente da casa. Sugestão, então, está intimamente ligado ao desdobramento seguinte, que é o condicionamento. Qual outro fenômeno que nós tínhamos apontado como os aspectos psicológicos que estamos abordando? A assimilação. Ora, está aí, eu tenho um universo de conhecimento no meu cérebro. O espírito que vai se manifestar traz uma outra experiência de vida. E ele tem que transmitir aquele conhecimento, aquela impressão, aquela interpretação. É como se alguém estranho chegasse aqui, não conhece o aparelho de computador e de data show, como que nós vamos transmitir para ele esta informação? Ele precisa assimilar algum conhecimento. Olha, os dois instrumentos que eu estou usando para dar esta aula são instrumentos eletrônicos com competência para arquivar e depois projetar esta imagem. Então, os espíritos precisam, para produzirem a comunicação, que o médium assimile, não invente, não faça por conta dele a mensagem. É preciso assimilar a ideia do outro, aprender o conteúdo da informação que o espírito estará trazendo. E mais do que isso, é preciso aceitação. Nós partimos do princípio que no ambiente da manifestação mediúnica, podem ter espíritos que queiram até perturbar o ambiente. O médium, então, não deve aceitar esse padrão de informação para não tumultuar o processo como um todo. É indispensável acrescentar nos aspectos da reunião mediúnica que o médium, ele é responsável pelo que vai dizer, pelo cérebro que tem, pelo comportamento que vai assumir. Então, na sequência dos desdobramentos psicológicos do fenômeno mediúnico, a aceitação é fundamental. Ele terá que admitir o outro, ou terá que censurar o outro, ou aceitar ou não aceitar. É uma responsabilidade compartilhada. Essa é a sequência, como vocês estão vendo comigo, do ponto de vista psicológico, o que é que está acontecendo no fenômeno mediúnico. Eu tinha, então, apontado que André Luiz faz referência nos livros Mecanismo da Mediunidade e nos Domínios da Mediunidade, entre outros, destes 4 aspectos psicológicos do fenômeno mediúnico. A sintonia, a sugestão, a assimilação, a aceitação e o condicionamento. E eu acrescentei aqui, por minha conta, que necessariamente ocorrerá um aprendizado. Todo comportamento que nós desenvolvemos em algum momento da nossa vida produz o que eu chamo de aprendizado. Então, o fenômeno mediúnico, na minha maneira de enxergá-lo, implica também num fenômeno de aprendizado. E o que é esse aprendizado? Nós podemos nos referir a aprendizado do ponto de vista psicológico. Olha, você aprendeu, por exemplo, a cantar ou a tocar um instrumento. Mas eu prometi fazer com vocês uma abordagem neurofisiológica. Nós vamos entrar lá dentro do cérebro do médium e querer saber o que é que o médium está aprendendo. Senão ele vira simplesmente um repórter que só está transmitindo mensagem. Ele está simplesmente servindo de aparelho de reprodução. Isso qualquer MP3 aí é capaz de reproduzir. O médium precisa aprender também e dar sequência ao seu crescimento espiritual.
Onde é e como é que se processa o aprendizado no cérebro? Nós temos algumas áreas específicas no nosso cérebro, que estão ligadas, por exemplo, à memorização. Há áreas claras que os neurologistas hoje já conhecem, ligadas à memória. Mas vamos mais profundamente, dentro de cada uma das células, dos neurônios. Todas as vezes que nós, neurologistas, falamos em aprendeu, aprendizado, memorizou, estão ocorrendo dois fenômenos nos neurônios. Primeiro, uma mudança química interna. Você pensa, por exemplo, num cálculo matemático, numa música que você quer decorar, num livro que você quer estudar, você está produzindo nos seus neurônios mudanças químicas. Estão aqui, criando transmissores dentro dos seus neurônios, que vão produzir depois esses pequenos canais que vão facilitar a corrente que passa através do neurônio. Então, o aprender significa, em primeiro lugar, produzir mudanças químicas nos neurônios. Segundo lugar, criar sinapses. O que são sinapses? Esses botões de ligações. Vocês estão vendo, no andar de cima, está chegando ali num canto os neurotransmissores e eles percorrem ali uma corrente elétrica, vai lá no terminal e pronto, liberou lá. Isso tudo está acontecendo aqui, nesse ponto também. Olha, cada um desses pezinhos que vocês estão vendo se chamam terminais ou botões sinápticos. Quantos estão aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos botões sinápticos tem um neurônio nosso? No nosso cérebro, mais ou menos 5.000. Esse é o mínimo. Mas eles costumam chegar a 60.000. Qual é o tamanho de um neurônio? 0,5 microns. Eu não estou falando 0,5 milímetros, eu estou falando microns. E quantos neurônios nós temos? Pelo menos 16 bilhões. Então, quantas ligações são feitas? Por aí vocês fazem uma ideia. Eu estou dando esta aula para vocês. O que aconteceu? Vocês produziram, então, pelo menos 30, 40, 50.000 botões sinápticos a mais. Então, eu posso apontar uma dedução muito interessante para vocês. Cada um de nós tem o cérebro que quer. Se você veio aqui na minha aula, estudou a minha aula, você ganhou um belíssimo de um conjunto de sinapses nos seus neurônios. O espírito é responsável pelos neurônios que tem. É isso que, em última análise, eu quero dizer. Então, há o médium que está ali dentro daquele ambiente, ele está criando sinapses também. Então, quando alguém perguntar, não vai me dizer isso para a dona Terezinha, mas vejam bem, o que é desenvolver a mediunidade? Dr. Nuber diz que é criar sinapses, e é criar sinapses, tá? Isso do ponto de vista neurológico, é criar sinapses. Agora vamos ver a biologia. Vamos sair do capítulo da psicologia e vamos passar para a biologia. O que é a biologia? É o estudo interno do que acontece mesmo dentro do cérebro. O que tem isso, então, a ver com a mediunidade? Então, vamos falar sobre a famosa teoria da mente. Já dei uma aula sobre teoria da mente. Você deve ter esse CD aí gravado sobre a teoria da mente. Mas teoria da mente significa: eu percebo o que o outro está pensando, eu desconfio que ele está pensando isso, eu sinto o que ele está sentindo também. Teoria da mente significa a capacidade de perceber o outro. Como a gente diz, esse cara aí é um grosso, ele não se manca, ele não está vendo que ele está incomodando. Não é assim que a gente fala?
Hoje está provado que um animal como o chimpanzé, ele tem a teoria da mente. Fizeram a seguinte experiência: coloca dentro da jaula do chimpanzé um homem e lá em cima um cacho de banana. Aqui embaixo uma vara bem comprida. Só que o homem pega em cima da mesa uma vara curta e ele tenta pegar lá em cima a banana. Não consegue, porque a vara é curta. O chimpanzé do lado de fora fica louco da vida, porque ele sabe, esta vara não alcança. Você tem que trocar, porque a vara que vai alcançar é essa que está aqui. Então, isto é teoria da mente para o chimpanzé. Uma teoria da mente para